esse jogo contra o Sport, hein? Foram 2 pontos perdidos ou 1 ponto conquistado? Eu sou a Clay, jornalista em formação, já deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa um comentário. Estamos aqui hoje para falar aí do jogo do Santos contra o Sport e vamos começar já falando da escalação, tá? A escalação já começou totalmente errada, tá? Principalmente ali no meio-campo, onde nós tínhamos Schmidt e Tomás Rincon jogando juntos, o que não é comum, porque ambos jogaram de camisa 5, né, na posição ali de um 5 nos últimos anos, né? O Rincon, desde que chegou ao Santos, eu lembro dele jogando nessa posição, mais recuado, como se fosse o cão guarda ali da zaga, e o Schmidt na mesma posição, né? Então, a gente, quando sai a escalação, estranha o fato dos dois estarem escalados aí juntos. O outro detalhe que nós tivemos na escalação, esse eu já não acho tão bizarro assim, eu acho até compreensível, foi a entrada do Igor Vinícius no lugar do Escobar. O Escobar, ele vem de 2 jogos ruins. Lá contra o Mirassol ele sai do banco e não entra bem na partida, e contra o Internacional ele não joga bem como lateral direito, né, improvisado, e inclusive faz um pênalti, tá? Então é justificável que o Igor Vinícius receba uma chance de ser titular de novo, visto que o cara que estava jogando não vinha bem. Por mais que eu não tenha gostado da atuação do Igor Vinícius contra o Mirassol, eu acho que ele ainda precisa de mais minutos para a gente conseguir entender se ele realmente é um bagre ou se ele pode ser útil de alguma forma, né? Então, além das alterações do meio de campo, nós também tivemos essa alteração aí na lateral. E uma coisa também que não deu para entender da escalação foi a manutenção aí do David Washington no time titular, né? O David Washington, ele não vem fazendo boas partidas, ele muitas vezes atrapalha os companheiros e tudo mais. A gente não pode reclamar de vontade, a gente não pode reclamar de mobilidade, né? Ele tenta bastante, mas ele não vem correspondendo, né? Então, para mim não faz sentido você manter um cara desse no elenco quando você tem o Luca Meireles, que está comendo a bola e que é artilheiro do Sub-20 no banco. E fica mais bizarro ainda quando a gente vê as modificações do Kleber, e em vez de colocar o Luca, que ele tinha usado como opção, né, natural no jogo do Inter, ele coloca o Tiquinho, que era a terceira opção ali na posição. Então, eu já estou até adiantando esse ponto aqui, porque é um ponto para mim que mostra a incoerência do trabalho do Kleber. Parece que não tem uma hierarquia, parece que não tem uma fila, né? Esse jogador vai ser o titular, esse aqui é o reserva imediato, vamos colocar assim, e esse aqui corre por fora na briga da posição. A centroavância do Santos, ela tá tão assim mal correspondida, né? Você tá com tanta dificuldade de encontrar realmente um dono da posição, que nem o técnico sabe como organizar a fila, né, entre esses 3 jogadores. O David Washington eu acho que joga porque, apesar de ser jovem, né, assim como o Luca, ele ainda tem um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de velocidade, mobilidade talvez. O Tiquinho, ele corre por fora porque as condições físicas dele não ajudam, né? Eu acho que ele é um jogador muito pesado, e dos 3 ele é o jogador mais velho também. E o Luca, ele conta com a inexperiência, né? Ele ainda é muito jovem, ele é jogador aí do Sub-20, já fez algumas partidas aí pelo profissional, mas ele ainda tá muito verde, vamos colocar assim. Só que dos 3, eu iria de Luca, porque para mim o David Washington já teve chances demais para se mostrar útil e não o fez, e o Tiquinho também. A única coisa que o Tiquinho sabe fazer é uma parede aqui e olhe lá, né? No geral, ele não corresponde e não responde à altura do salário que ele ganha, que é de R$1 milhão por mês, né? Mais de R$1 milhão. Mas assim, vamos falar do jogo, tá? O Santos tomou um gol muito cedo, cara. 3 minutos de jogo, uma lambança do Brasão, tá? A segunda seguida, no jogo contra o Inter também, no primeiro gol aí que o Internacional faz, ele sai de maneira precipitada do gol, o que facilita a finalização do jogador do Internacional, que apenas limpa a jogada e finaliza pro gol. Ele passa batido, né? E nesse jogo contra o Sport, é justamente uma jogada dos pés dele, né? Ele sai errado com a bola e aí o Sport consegue fazer o gol. Então, assim, o Brasão, na minha opinião, continua sendo o melhor jogador do time, o mais regular, ele segura as pontas. Se não fosse o Brasão, o Santos já teria tomado inúmeras goleadas, né, ao longo dessa temporada e da temporada passada também. Não é de hoje que ele vem salvando o Santos. Só que a gente precisa ficar aí em alerta, porque até nos momentos em que o nosso melhor jogador começa a falhar de uma forma que ele não está acostumado, a gente tem que abrir muito o olho,
prestar muita atenção e ver se joga um sal grosso no Brasão e no resto do time para que isso pare por aqui. Né? São 2 jogos seguidos com falhas dele, coisas que ele não está acostumado a fazer, e a gente espera que sejam coisas pontuais e que isso não se torne rotina. E assim, o primeiro tempo do Santos foi terrível, tá? Terrível. O Sport teve a oportunidade de matar o jogo já na primeira etapa. E a cereja do bolo foi a expulsão do Rincon, né? Já ali em torno dos 45 do primeiro tempo, em uma jogada com a bola parada, né? O juiz já tinha parado o jogo. O Rincon vai lá e faz uma falta no jogador do Sport. E falta essa que, na minha opinião, é inquestionável. O VAR foi correto na interferência, né, em chamar o árbitro e apontar que era uma falta para vermelho, mas para expulsão, porque o pé do Rincon sobe muito, né, ele realmente atinge aí o tornozelo do jogador do Sport, uma jogada perigosíssima, e aí para mim não tem conversa. Eu acho que ele realmente mereceu ser expulso, o que complica muito a vida do Santos, porque o Santos já tinha saído perdendo aí por 1-0 praticamente o jogo todo, tomou o gol muito cedo, e aí, antes de ir para o intervalo, onde o Kleber Xavier teria ali a oportunidade talvez de conversar com os jogadores, de organizar minimamente para que o Santos pudesse buscar o empate, o Rincon vai lá e comete uma besteira dessas. Assim, o juiz já tinha apitado, o jogo já estava parado, realmente não dá para entender algumas coisas que acontecem com o Santos, cara. Aí no intervalo, o Kleber faz algumas alterações, né? Ele tira os 2 laterais, faz uma linha de 3 zagueiros com o Schmidt improvisado, e aí ele coloca Bom Tempo, o Cavadiero, que fez a sua estreia, fazendo gol contra, né? Mas pelo menos gol ele sabe fazer. Ai, cara, é rir pra não chorar, juro por Deus. E Tiquinho Soares, né? Aqui entra aquela minha crítica que eu fiz mais cedo ao Tiquinho, que a única coisa que ele fez no jogo, 2 coisas que ele fez no jogo, foi uma delas a parede pro gol do Bom Tempo e a segunda delas tirar um gol do Neymar. Foram as únicas coisas que o Tiquinho fez no jogo, de resto eu realmente não entendo porque que ora o Kleber Xavier coloca o Luca, porque que hora ele coloca o Tiquinho, me parece que ele não tem um critério muito claro, não dá realmente para entender por que ele pensou que aquele jogo era um jogo para o Tiquinho Soares e não um jogo talvez para um atacante mais móvel. E cara, tá tudo bem, se você acha que nenhum dos centroavantes está correspondendo, que o Luca também não presta, tenta dar uma mudada no estilo de jogo, né? O Kleber Xavier, ele se mostra muito rígido, taticamente falando, né, no estilo de jogo dele. Ele mudou a formação tática do time no desespero. Tava 1-0 pro Sport, ele tava com 1 a menos, aí ele me vem com uma linha de 3 zagueiros, ele coloca alas, né? Então ele muda um pouco a configuração aí do Santos, que funciona, né? O Santos ainda toma o 2-0, o que aumenta mais ainda o desespero, né? Foi um gol contra aí do Cavadiero e um cruzamento do Lucas Lima. Cara, é incrível, é incrível. O Lucas Lima só joga bola contra o Santos. Parece que ele faz questão de aparecer de alguma forma contra a gente. Foi assim no último jogo da Série B no ano passado, né? Ele fez inclusive um gol. Foi assim no jogo de ontem, né? A torcida do Sport, os caras estavam criticando ele, falando que ele vinha abaixo. E eu não acho que ele fez necessariamente um mau jogo. Inclusive, fez a jogada do gol contra. Então, assim, é incrível como o Lucas Lima gosta de castigar o Santos Futebol Clube, cara. E voltando a falar do Kleber, né? Ele é totalmente inconsistente, na minha opinião. Ele não tem critério na hora de fazer a fila dos jogadores. É incompreensível o fato do Bom Tempo não ser titular desse time. Você entra com Rincon e Schmidt, e aí o seu meio armador vai ser o Neymar. Só que você entrou com 2 5 e um camisa 10. Quem que vai ser o camisa 8? Quem que vai ser o jogador que vai fazer essa ligação, essa transição da defesa para o ataque? Esse jogador não existiu até a entrada do Bom Tempo no time. E não é o primeiro jogo que ele entra bem, né? O jogo contra o Inter ele já tinha entrado muito bem, contra o Flamengo idem. Então, assim, fica realmente difícil de defender o Kleber Xavier por essa e por tantas outras coisas. Porque o Bom Tempo não é titular no meio-campo do Santos. Qual que é o problema? O Bom Tempo tá pegando a filha do Kleber Xavier, Porque não é possível, pô. Juro por Deus, é difícil de compreender. E assim, uma coisa aqui não dá pra gente dizer. O time do Santos não foi covarde, tá? A gente não pode reclamar de que o time, além de ter tomado 2-0, além de ter tido uma expulsão, foi omisso, porque o time do Santos correu atrás da bola e tentou o empate até o fim, com oportunidades, inclusive,
talvez até de virar o jogo no finalzinho, tá? Pedindo inclusive mais acréscimo para o juiz porque sentia que dava para virar. Realmente dava, porque o Sport, ele é um time muito frágil, né? Não é à toa que não venceu nenhuma no Brasileirão, tá lá embaixo, a lanterna do campeonato, dificilmente se safará do rebaixamento. Então, respondendo aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo, será que foram 2 pontos perdidos ou 1 ponto conquistado? Eu acho que se a gente for olhar exclusivamente para o jogo, pô, o Santos tomou um gol muito cedo, pô, teve um expulso ainda no primeiro tempo, teve que sair atrás de 2-0 e tudo mais, foi 1 ponto conquistado. Só que se a gente olha para o contexto da partida, para o que é o Santos Futebol Clube, e com todo respeito para o que representa o esporte, se a gente for colocar outros critérios nessa partida, é uma vergonha que o Santos Futebol Clube tenha quase perdido para o esporte. Só que quem é santista sabe que isso muito provavelmente iria acontecer, né? Porque a gente sabe que esse time adora entregar vitórias para times que estão brigando ali embaixo na zona de rebaixamento. Contra o Flamengo, porra, concentração lá em cima, marcação alta e tudo mais, encaixada. Pô, foi um leão. Agora, contra os times aí do rebaixamento, tá sendo um gatinho, né? Não conseguiu ganhar do Internacional em casa, não conseguiu ganhar do Sport, que é o pior time do campeonato. E se não ganhar do Juventude segunda-feira que vem, amigo, aí você esquece, porque se não ganhar nem desses times, vai ganhar de quem? Me diz. Então, cara, é isso aí. Tem mais de uma semana, né? Hoje é domingo, o outro jogo vai ser só na outra segunda. Então, vamos colocar aí que eles vão ter uma semaninha para treinar. Tem uma semana para treinar e pegar o Juventude. É ganhar ou ganhar. Esse jogo, inclusive, vai ser no Morumbi. A torcida vai estar presente aí em peso, lotando o estádio. E repito, se o Santos não tiver a capacidade de ganhar nem do Juventude, fica realmente difícil de acreditar que esse time vai escapar do rebaixamento esse ano. Me diz a sua opinião nos comentários, eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau!